Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Ok? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que a lançarei no leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos impõe outro peso. O que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila, conforme também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa hora bendita, hora que nos permites abrirmos a tua palavra, nos permite, Senhor, alimentarmos-nos de ti mesmo, e pedimos que essa palavra tenha lugar no nosso coração, na nossa vida, para o louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós terminamos de ver as acusações de Cristo contra a igreja de Tiatira. Acusações que estão ligadas de novo à displicência da questão da doutrina. Como a igreja brinca com algo que é sério, a doutrina bíblica. Doutrina que foi pervertida por uma mulher que tomou o papel de profetisa na igreja, e aí quebrou o princípio básico de autoridade na igreja, onde Deus não instituiu ofícios para mulheres, e ela se fez líder dessa igreja. Seguido então das maldições de Cristo contra ela e contra aqueles que a seguiam. Então nós observamos, nesses 3 domingos atrás, mais ou menos, todos esses problemas ligados a essa profetisa. A partir do versículo 24, nós temos um desdobramento desse discurso de Jesus com aquela igreja. A partir do versículo 24, Jesus começa a olhar para aqueles que perseveraram na doutrina a despeito do que estava acontecendo.
E aqui é interessante que ele vai dizer: quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina. Ele vai fazer agora algumas considerações positivas. E aí, a gente começa a pensar algumas questões. Na época do cristianismo primitivo, não tinha essa loucura que a gente vê hoje de tantas igrejas. Tinha a igreja de Tiatira, tinha a igreja de Pérgamo, tinha a igreja de Éfeso, só tinha uma igreja. E não tinha nome, eram igrejas cristãs, somente isso. Aí alguns doidos por aí pegam essa experiência para querer dizer que esse era um modelo bíblico de ser igreja no Novo Testamento. É a igreja que está em tal lugar. Como diz o peão, a ignorância astravanca o progresso mesmo da nossa fé. Porque pegar uma situação concreta da igreja, em que essa igreja está sendo perseguida, em que essa igreja se reúne até de forma escondida muitas das vezes, e querer dizer que isso é um modelo de Deus, de ser igreja, é muita cachaça por uma cabeça só. Em lugar algum, o texto está nos falando disso como um modelo bíblico. Bíblico. Do mesmo jeito que surgiu aquele outro grupo que insistiu que o modelo bíblico de ser igreja não era a igreja estar em tal lugar, era a igreja nas casas. Não, esse é o modelo bíblico, a igreja nas casas, de células. É outra cachaça doida essa aí. Essa aí foi misturada com álcool mesmo. É álcool de carro. É muita cachaça. A igreja era perseguida. A igreja não tinha local para se reunir. Então, o primeiro momento, quando eles eram perseguidos, era se reunir na casa das pessoas. Até mesmo para despistar o exército romano, quando era designado para prender cristãos. Chegou um momento, já no final do primeiro século, que a coisa já estava tão bem estruturada na inteligência romana, vamos dizer assim, né? O exército romano tinha inteligência, sistema de inteligência, que eles já sabiam para onde a coisa ia. E aí o que é que os cristãos fizeram? Deixaram de congregar nas casas e passaram a congregar nas catacumbas, lá nos cemitérios. E aí, vai surgir agora alguém dizendo para mim que isso é um modelo bíblico, que a igreja tem que congregar no cemitério? Então tem umas noias por aí nesse pessoal que eu vou falar para você, as viagens que só Jesus. Pois bem, em todo caso, nesse momento que nós estamos falando, de fato a igreja não tinha divisões. A igreja ainda era una. Então tinha a igreja de Tiatira. E não tinha a igreja tal de Tiatira, a igreja Y de Tiatira, a igreja A de Tiatira. Não, era a igreja de Tiatira. Só que aqui a gente já começa a ver o problema. Algumas igrejas começaram a apostatar. Começaram a romper com a verdadeira doutrina. E naquele momento não tem como eu sair de uma igreja e ir para outra, só tem aquela. Não tem como eu dizer assim, não, eu não concordo mais com essa igreja, está muito apóstata, eu vou para aquela ali que é fiel a Jesus. Não tinha. E também não dava para começar mais uma igreja. Não, acho que estão contra, aí vamos começar uma igrejinha aqui. Porque não havia liberdade no império para isso. Os cristãos eram tidos literalmente como hereges. É essa palavra que aparece em Atos para a igreja primitiva. Eles eram hereges. O cristianismo era tomado no judaísmo e pelos romanos como uma seita. Como é que eu vou fundar mais uma igreja? Não tinha como.
O que se sabe é que nesse contexto de apostasia, como no caso de Tiatira, quando a igreja começou a apostatar, alguns irmãos entenderam que não valia a pena comungar com aquele grupo e começaram a comungar na sua própria casa. E aí Jesus tem uma palavra a esse pessoal. Qual é a palavra de Jesus? São palavras de virtudes para eles. São duas palavras, são duas promessas para aqueles que não aceitaram a corrupção do Evangelho. Eles não aceitaram. A igreja estava maculada com a apostasia. A igreja estava ensinando a apostasia. A igreja estava debaixo de uma liderança não bíblica. Esses irmãos se recusaram a aceitar isso. É interessante como isso quebra essa outra viagem que está por aí, da nossa submissão às autoridades espirituais. Ora, se isso fosse verdade, Jesus teria dado palavras duras de exortação a esses irmãos de Tiatira que não se submeteram à autoridade espiritual daqueles que estavam na liderança da igreja. E lembre-se, como é que o texto começa? Ao anjo da igreja. Ou seja, reconhece-se que havia uma liderança espiritual, não se está dizendo que é uma falsa liderança, mas Jesus elogia aqueles que não se submeteram a essa liderança, que não aceitaram esse tipo de comportamento, que é a aceitação do erro. Então isso vai quebrando essa maluquice da cobertura espiritual que a gente tem ouvido falar por aí. Uma outra questão que é importante dentro dessa visão é a necessidade da resistência ao erro. Os elogios de Cristo, as promessas de Jesus, serão feitas para aqueles que resistiram. Não, amigo, a coisa não é assim. Biblicamente a coisa não funciona assim. Isso é muito diferente das igrejas que são frouxas nas questões doutrinárias. Em nome de sucesso, em nome de quantidade de membros, em nome de arrecadação, elas se tornaram frouxas naquilo que é certo. E muitos membros se tornaram frouxos na resistência disso. Eu tenho visto alguns alunos nossos da CEBI, como isso é difícil para eles. Há um aluno nosso que é da diretoria de uma igreja, e ele nos fala: pastor, a minha igreja está errada. Está sendo feito tudo errado. Eu disse: e você? O que eu vou fazer? Ué, resista, seja o chato, seja o perturbador, no sentido figurativo da palavra, seja o Satanás, o adversário, o acusador da apostasia. Mas ele não pode fazer isso. Por quê? Porque meus filhos gostam dessa igreja. Porque a gente... É um caso de uma igreja que saiu da igreja presbiteriana. A gente já saiu de lá e agora estão descobrindo que a presbiteriana estava certa. A gente já saiu de lá. E agora a gente tem que sair dessa aqui, é a mesma coisa que dizer: a gente estava errado. Tem que admitir erros. Não, então você não está sendo bíblico. O que eu costumo dizer aos meus alunos quando entro nessa crise é: perturbe pela verdade,
Quem sabe Deus queira usar você para promover uma reforma nessa sua igreja. Agora, na hora que eles começarem a perseguir você, aí cai fora, não dá mais jeito. Fazer o quê? Você fez sua parte. Na hora que começou, a coisa virou para cima de mim, já é sinal de que não querem se arrepender. Já é sinal de que não querem mudar. Para que eu vou insistir? Mas tem que haver uma resistência. Até onde é possível, nós vamos resistir. Nós vamos nos opor. E isso aos olhos de Cristo é elogiável. Cristo não olha para isso com tristeza. Eu acho engraçado as pessoas falando: ah, mas que vergonha, mais uma divisão da igreja. Você acha que Cristo está preocupado com isso? Cristo não está nem um pouco preocupado com igrejas que se dividem, desde que a motivação seja o zelo pela verdade da sua palavra. Dividindo não é pela palavra, é porque não administra, não gosta de como se usa o dinheiro da igreja, aí eles ficam nas suas picuinhas, aí racha, divide a igreja, né? Eu lembro na década de 60, eu ouvi falar dessa história, obviamente. Eu lembro na década de 60, parece que eu vivi essa década de 60. Sou de 72, irmão, então sou de uma... Mas a década de 60 foi uma época de muitas divisões na igreja. Muitas divisões. O movimento carismático, do qual nós também somos filhos dele, ele não teve muita sabedoria para lidar com certas coisas. E aí ele entrou na igreja batista, ele entrou na igreja metodista, entrou na igreja anglicana, entrou na igreja presbiteriana, todas as igrejas históricas, inclusive a igreja católica. O movimento carismático foi um movimento que invadiu as igrejas históricas. E alguns movimentos carismáticos foram menos sábios ainda do que outros. Porque em vez de se posicionarem biblicamente sobre algumas questões que diziam respeito à contemporaneidade de dons, eles foram para o campo dos usos e costumes. Então lá no Paraná tinha uma igreja carismática da presbiteriana, que tinha saído da presbiteriana, em que na hora de fazer lá o manual de doutrina da igreja, tudo, na doutrina tinha o tamanho do salto alto que as irmãs podiam usar. E segundo um pastor amigo meu que era dessa época, ele dizia: cara, era a coisa mais doida, os diáconos ficavam na porta com uma reguinha. E se eles desconfiavam que o salto alto tinha passado os centímetros lá, irmã, deixa eu olhar, está em pecado, irmão, pode voltar para casa e trocar. Essas loucuras não honram a Cristo realmente. Esse tipo de divisão na igreja, de fato, não honra o Senhor. Mas a divisão que é fruto do zelo pela palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, nada mais que a palavra de Deus, ele encontra na boca de Jesus louvor. Louvor. Muitas outras divisões ainda vão acontecer. Principalmente à medida que a gente vê a teologia liberal entrando paulatinamente nas igrejas. É inevitável que divisões venham pela frente. A teologia liberal ela tem negado a suficiência das escrituras sagradas. E a gente já vê várias igrejas que não creem mais na suficiência. Ainda ontem no curso lá no Nutra, Jairo Cáceres falava dessa questão de como as igrejas têm relutado com isso. Ele disse que ele veio falar numa conferência aqui da primeira igreja presbiteriana de Goiânia,
que é uma igreja que tem lutado pelo conceito da suficiência das Escrituras. E aí algumas pessoas foram participar. E foi um cara aqui de uma igreja presbiteriana de Brasília para lá para participar da conferência. E aí quando o Jairo começou a tratar da suficiência das Escrituras, para o aconselhamento, para tudo que diz respeito à vida do homem, esse cara pediu a palavra, eu olhou para a cara dele e disse: olha, a sua visão de aconselhamento é desse tamanho assim, não dá para ficar lhe ouvindo não. E pegou e saiu. A suficiência das Escrituras está sendo atacada. Isso vem da onde? Movimento liberal. Liberalismo teológico tem essa marca. Quando pastores, ainda que na ignorância, entenda, porque a maioria é pela ignorância mesmo, encaminham seus membros para psicólogos, eles estão dizendo: a palavra não é suficiente. De onde vem isso? Movimento liberal. E o liberalismo tem atacado. Outra coisa do liberalismo: negação dos milagres e do sobrenatural. Tem um monte de crente que não acredita mais no sobrenatural, no milagre. Se tornaram totalmente irracionais com as coisas. Isso é liberalismo teológico. Então, algumas divisões ainda vão acontecer. E são necessárias, porque isso faz parte da apostasia. Agora, como nós vamos reagir? O que agrada a Cristo não é manter a unidade de uma igreja corrompida. Uma igreja unida, mas corrupta no Evangelho, ela envergonha o nome de Cristo. Aí a gente tem essas besteiras: não, é uma igreja unida. Unida por unida é só você pesquisar a Igreja Presbiteriana Unida. Ela saiu da IPB na década de 60 mais ou menos, na ditadura militar, porque ela se opunha ao envolvimento da Igreja Presbiteriana do Brasil com a ditadura. Perfeito! A Igreja Presbiteriana do Brasil pecou e feio naquela época da ditadura militar. A Igreja Presbiteriana hoje reconhece o erro dela sobre isso. Mas aí o pessoal da Unida saiu e deu origem à Presbiteriana Unida. A Igreja Presbiteriana Unida hoje ordena homossexuais, faz casamento gay. Não importa quanto unida ela seja, ela é vergonha para Cristo Jesus e a sua palavra. Eu lembro no ano 2000, mais ou menos, 2000, 2001, não tenho bem certeza, a Igreja Presbiteriana do Brasil viveu uma crise muito difícil. Ela tinha um presidente que gostava do liberalismo. Ele tinha um namorinho com o liberalismo, a fé. A fé, Reginaldo, é isso mesmo? Me ajude. Minha pronúncia tem que ficar impecável. Eu agora inventei que eu vou aprender a falar esse negócio de qualquer jeito. É porque em outubro eu quero ir na conferência do NENC. Ontem o Jairo Castro me convidou para ir a Los Angeles com ele participar da conferência na igreja do John MacArthur, e junto com o Jay Adams. Bom, agora vai, meu irmão, vai ao racho esse negócio. Tem que ficar perfeito essa pronúncia agora. Então, o presidente da IPB, ele tinha uma fé com esse namorinho, essa coisa com o liberalismo. E ele criou uma situação para que os professores do Andrew Jumper, do Mackenzie, fossem demitidos. E aí foram demitidos os 7 cabeções do Mackenzie: Augusto Nicodemos, Heber Campos, Mauro Master, Tarcísio Freitas, Davi Gomes, Valdeci Santos
E não lembro quem é o outro agora. Depois eu lembro. Alderi Matos, doutor Alderi. Porque eles se recusaram a assinar um documento que abria as portas para o liberalismo. E hoje o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação do Mackenzie, ele é estratégico para mentorear os pastores. Aí foram demitidos. E aí eu lembro que numa conversa com um desses pastores que foram demitidos, eles tinham dito: ó, nós vamos esperar apenas a eleição da presidência para nos posicionarmos. Se na eleição esse presidente for reeleito, nós estamos saindo da igreja, porque a igreja vai se tornar liberal. E disseram: vamos dar início a uma comunhão reformada aqui no Brasil. E Deus, na sua misericórdia, quando houve a reeleição, o presidente liberal lá não foi reeleito e assumiu a presidência da Igreja Presbiteriana do Brasil um homem muito crente, reverendo Roberto Brasileiro. Mas eu achei interessante a postura daqueles meus colegas. Eles diziam: se o cara for reeleito, nós estamos fora, porque a igreja vai para o liberalismo. Compreendem a coisa? A luta não é para manter uma igreja unida, mas a luta é para manter uma igreja fiel à palavra de Deus, às reivindicações de Deus, às exigências de Deus. É isso que honra a Cristo. Não é a unidade de um grupo, é a inteireza, a integridade da palavra dele. Às vezes a gente fica lutando à toa para aquilo que não tem mais volta. O caso da igreja anglicana, quando ela dividiu, dessa divisão nasceu a igreja episcopal e outras que acabaram saindo. Um grupo ficou na anglicana para lutar. Lutar pelo quê, meu Deus do céu? Não tem mais nada. A igreja anglicana entrou na apostasia generalizada. Uma igreja que tirou da declaração de fé dela a declaração de que a Bíblia é a palavra de Deus, para subscrever que a Bíblia contém a palavra de Deus. Que igreja é essa? Então observe que nesse exemplo da igreja de Tiatira, Cristo elogia os que fazem a resistência, os que se opõem, e não aqueles que ficam lá batendo palma para o erro da igreja, e que miseravelmente tem sido tirado de todos os cristãos nessa última geração a consciência crítica, a capacidade crítica. Até porque nós não sabemos mais conviver com crítica. Aí a gente rouba isso da igreja. Não, não pode, tem que obedecer. O pastor falou, está falado. Não, irmão, se o pastor me falar a palavra, está falado. Você vai contestar o quê? Agora, se o pastor está viajando no que ele acha, no que ele pensa, não, peraí, vamos viajar junto então, peraí. Só o senhor quer dar uma de turista? Não, a gente viaja junto, não seja por isso. Agora, se é a palavra, não, é um negócio focal. Daí quando então Jesus diz por meio de João: quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem essa doutrina. E aí ele deixa uma expressão bem interessante, assim: os que não conhecem as profundezas de Satanás. Aqui tem duas coisas bem interessantes. Primeiro é a palavra grega conhecer, gnosko, de onde vinha o movimento esotérico gnóstico. Você vê que você colocou o quadro hoje, cara? Vou usar. Na época do Novo Testamento, um dos grupos que mais desafiou a fidelidade da igreja com as escrituras sagradas foi o movimento gnóstico ou o gnosticismo. O gnosticismo foi um grande desafio.
Os caras tinham uma ideia de um mundo espiritual versus um mundo material. Eles acreditavam que aqui estavam os deuses e aqui estavam os homens, ou a matéria. Eles diziam que esse mundo material foi criado pelo mundo espiritual e que por causa disso, esse mundo era um mundo aprisionado pela matéria, porque tudo seria espiritual e tudo seria divino. Tudo era divino, mas a matéria acabava escravizando os homens. Esse que era o gnosticismo simples, ou os deuses em toda a matéria, o que deu origem ao panteísmo. Na ideia do panteísmo, tudo é Deus e tudo tem Deus. Então você não pode bater nessa mesa. Hein? Deus grita. Deus grita. Porque existe um divino aprisionado aqui. Essa ideia do panteísmo não andou muito não, né? Você tem que estar muito emaconhado para acreditar numa ideia dessa. É muita noia para acreditar num negócio desse, né? Você achar que vai bater aqui na mesa e algum Deus que está preso vai vir gritar aí. Tem que ter muita noia um negócio desse. Basta ver um dos principais representantes hoje dessa ideia no Brasil, que é aquele doido do roqueiro do ser gay. Não é que é ser gay, é o nome dele, ser gay. Uma vez ele foi no Jô Soares, conversando sobre esse assunto, e ele lá com aquela cara, né? E assim mesmo, a cara dele é toda. Aí o Jô Soares perguntou para ele sobre essa revolução sexual e tal, e que ele era a favor, é claro, né? E aí o Jô Soares perguntou: rapaz, mas você me diz uma coisa, qual foi a transa assim mais louca que você já teve na tua vida então dessa revolução? Foi o dia que eu transei com a árvore. Ele teve uma relação sexual com a árvore. Ai. Então essa loucura está bem no campo da loucura, mas o que prevaleceu do gnosticismo? A ideia do divino dentro de nós. Tem muita gente que acredita nisso. Kenneth Hagin ensina isso. Maurice Cerullo ensina isso. Aquele outro pecador do inferno que era Malafaia, como é que é? Mike Murdock ensina isso. Joyce Meyer ensina isso. Está tudo dentro da igreja. Você é Deus. Há um divino dentro de você que tem que ser libertado. E aí os gnósticos diziam: para que você consiga libertar o divino, o potencial divino que é em você, para chegar no mundo dos deuses, você precisa da gnosis, esse conhecimento místico, esotérico. O que é que a doida da Jezabel fazia aí? Ela ensinava um conhecimento místico como se fosse o caminho para Deus. Como essa igreja não se arrependeu disso aí, um século e meio depois, mais ou menos, o movimento montanista já estava forte lá em Tiatira, como nós falamos na primeira aula. E nesse movimento montanista, amigo, o negócio era só no mundo espiritual. Não tinha mais realidade material. Era só no mundo espiritual. E aí quando Jesus elogia esse grupo, ele diz: vocês que não conheceram, ou seja, vocês que não se envolveram com a gnosis, esse conhecimento místico, esotérico, revestido ou envernizado de cristianismo. Diferente de hoje. Quando eu fui pastorear Itapeva, tinha um grupo doido lá na igreja, irmão. Só que eu era auxiliar. Aí tinha um grupo doido lá. Cheio das ondas de Neusitioca, dessa turma toda. Aí tinha lá a igreja tinha uma torre. Aí tinha uma irmãzinha da espiritualidade, da oração, que tinha o demônio na torre da igreja. Olha o nível da coisa. E eu fui ser o pastor desses jovens.
Senhor amado, a cachaça era doida lá. Aí, quando eu comecei a bater de frente com eles, a presidente da mocidade pediu para eu ler um livro. Ele veio para libertar os cativos da Rebecca Brown. Eu achei engraçado quando ela me pôs, olha, é de uma ex-bruxa, o senhor vai ler? Isso aí, meu filho, eu já li livro de bruxo, não vou ler de uma ex. Eu já li mesmo livro de bruxo, rapaz. Pessoal, eu penso que essas coisas me dão medo. Aí fui ler o livro da Rebecca Brown. Eu disse, Senhor, é porque são ossos do ofício mesmo. A gente tem que ler essas desgraças para saber o que estão ensinando. Aí conta a história da noiva do Satanás lá, e não sei o que, da Elaine, que era médica, e se libertou. Aí chega no final do livro, ela quer explicar agora como é que você vai guerrear contra as forças satânicas. E lá, você tem que desenvolver a capacidade de tirar o seu espírito do corpo para guerrear contra os demônios lá nas esferas celestiais. Eu disse, Riego, agora foi bom o negócio, viu? Porque você tem essa capacidade de sair de você. Segundo a visão deles, viagem astral. Inclusive até que lá dentro de animais também, eles acreditam nisso. Exatamente. Aí eu comecei a ler e disse, mas rapaz, olha que evangelho bacana, certinho com a Bíblia. De acordo com o que a Bíblia ensina. Por que esse grupo está nessa noia, irmãos? Porque eles estão em busca de um conhecimento além das Escrituras. Eles estão em busca da gnosis, o conhecimento esotérico. Conhecer Deus pela sua palavra. Muito fraco isso. Esse papo de examinar as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. Examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Mas isso é muito fraco, ficar lendo Bíblia. A gente quer coisa mais forte. A gente quer viajar no mundo astral. A gente quer lutar com os capetas lá no céu. Aí esse grupo ia para a montanha. Tinha uns montes lá em Itapé. Pelo menos lá tinha monte, rapaz. Não é que nem os montes de Brasília aqui. Você vai para um monte aqui em Brasília. Ai, meu Deus do céu, o povo é místico mesmo. Lá em Itapé ainda tinha uns montes. Aí eles gostavam de fazer umas vigílias lá. Aí eles vieram me convidar para ir para a vigília, lá no monte. Eu disse, tá bom, vamos para a vigília. Acho que eles queriam tirar algum demônio de mim. Eu tenho essa leve impressão. Eles deviam me achar meio endemoniado, incrédulo, alguma coisa assim. Vamos para o monte, bora, vamos orar. Já convidaram os outros? Não, só pode assim os espirituais. Eu disse, como é que é esse negócio, só pode os espirituais? A gente, quando a oração agora é só espirituais. Não, pastor, que aqueles assim que vão lá e não tem assim, essa experiência com Deus, né, vão acabar atrapalhando o mover do Espírito Santo. Eu disse, como é que é Espírito Santo fraco também é esse, velho? Se você não deixar, ele não pode fazer nada, não pode agir. Convencer do pecado, então, que é ele que convence, coitado. E eu disse, olha, sinceramente, se é esse nível de espiritualidade de vocês, eu agradeço, vou ficar em casa, vou orar em casa. Tem mais resultado para a minha vida isso. Vocês imaginam que a confusão que eu gerei nessa igreja, né? Isso porque o titular era da mesma linha. Vai entender. E aí eu lembro quando eu decidi sair, eu disse, não, cara, porque o titular é aquela história, você está aqui lutando. Aí do outro lado está um titular doido com essas maluquices. Teve um culto que, para tentar remediar o problema, ele olhou para a igreja assim, irmãos, eu quero deixar claro para todos,
Foi um culto que ele falou de uma experiência que ele expulsou Satanás. Essa foi boa. Ele estava na casa dele, uma pessoa ligou lá para ele, tinha uma mulher possuída por demônio. E aí ele foi lá atender o chamado. Isso era mais de 10 horas da noite. Aí ele foi orando no caminho, pedindo para Deus uma estratégia para expulsar o demônio. Disse, ai, lá vem. Rapaz, não existe estratégia para expulsar demônio, existe autoridade do nome de Cristo, e só isso. Que doideira é essa? Tem que ter uma estratégia para expulsar o capeta. Para os que não me conhecem, assistir essa aula pela internet, rapaz, eu tenho experiência com expulsão de demônio, mas nunca teve esse papo de estratégia, não. É a autoridade de Cristo, ou você tem ou você não tem. Aí o doido foi falando, porque uma estratégia para Jesus. Aí Jesus veio e falou com ele assim, meu filho, o que eu acho fantástico é essa intimidade de Cristo com esses caras. Enquanto ele dirigia, meu filho, quando você chegar lá, você vai orar, pedir para que eu envie o anjo com uma espada. Então você vai pegar essa espada e vai expulsar esse demônio. Bíblico, perfeito. Aí que ele chegou lá, ele obedeceu a ordem de Jesus. Ele orou, Senhor, envia o teu anjo com a espada nesse lugar. Aí, mano, chegou na hora do mistério aí. Aí ele orou, disse que olhou para o demônio e disse assim, você está vendo o anjo com a espada? Aí disse que o demônio falou, Dó! Aí disse que esse cara olha para ele, irmãos, eu não vi nenhum anjo com a espada, mas como o demônio falou, então eu crio. Que beleza. E eu ouvindo isso, cara, ninguém me contou, eu estava lá, eu era auxiliar desse cara. Aí disse que ele olhou para o anjo, coloca a espada na minha mão. Diz que ele pegou a espada e no nome de Jesus ele cravou na fronte do demônio. E o demônio saiu. Terminado o serviço, pegou o carro de volta, está lá dirigindo, as mãos começaram a queimar, formigar. Parou o carro, orou, Senhor, por que as minhas mãos estão formigando? O que está incompleto? Aí o Senhor, meu filho, você esqueceu de devolver a espada do anjo? Eu quase infartei nesse culto, eu disse, Senhor, ele não devolveu a espada do anjo. Aí eu pensei, pô, não pode sair mais nenhuma besteira disso daí. Aí o cara para, olha para a igreja e diz assim, irmão, eu queria deixar claro para todos que eu e o reverendo Ayrton não temos divergência sobre essas questões espirituais. Aí eu olhei, nossa teologia é igual, Aí o doido pegou os capítulos da teologia sistemática de Berkhoff, que a teologia é o estudo da teologia, da antropologia bíblica, e fez a lista dos capítulos do Berkhoff. Então eu e o reverendo Ayrton concordamos sobre essas coisas. Nessas outras questões que nós temos discernimentos diferentes, eu disse, lasqueira. A linha do cara era totalmente esotérica, gnóstica. Você acredita em campanha disso e daquilo, 7 semanas de Jericó, 21 dias de Daniel? Você acredita nisso? Isso é gnosticismo, é esoterismo. Você acredita em água ungida, flor ungida, sabonete? Isso é esoterismo, gnosticismo, feitiçaria. Se você não sabe o que é feitiçaria é a manipulação espiritual de coisas da natureza. Feitiçaria lida com isso. Quando você começa a acreditar que uma água pode ficar ungida, fluidificada, qualquer coisa assim, isso é feitiçaria. Quando você começa a achar que um óleo pode ser ungido, isso é feitiçaria. Eu já disse, não confunda óleo ungido com óleo da unção.
A Bíblia ensina óleo da unção, a Bíblia não ensina óleo ungido. São coisas diferentes. E aí o que é que Jesus está dizendo agora para aquela igreja em Tiatira, irmãos? Para aqueles que não conheceram, não se envolveram esotericamente com a coisa. Aqueles que rejeitaram esse esoterismo louco que tem sido ensinado por aí. E como é que ele chama esse conhecimento? Observe. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem, gnoscostes, as profundezas de Satanás. Como é que isso é chamado? Profundezas de Satanás. Como é que a igreja está chamando isso hoje? Mistério de Deus, manto sagrado, revelação especial. Não, Jesus chama isso de profundezas de Satanás. Todo esoterismo, profundezas de Satanás. Entendem? Entendem onde que está a igreja hoje? A igreja vive a dura realidade de ensinar as coisas que Satanás quer que a igreja creia. Quando você ouvir falar dessas coisas místicas e miraculosas que foram ungidas não sei quantas vezes, não passam de profundezas de Satanás. E a alegria de Cristo com seus filhos está em eles não participarem destas profundezas. Crente que está iludido com esse pessoal de Rebecca Brown, Ana Mendes, Rita Cabeças, Neuzi Tioca, Mori Cerulo, Kenneth Reagan, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Estevão Hernandes, Robson Rodovalho, essa galera toda, o que eles têm ensinado são profundezas de Satanás. Você viu o último livro agora do Robson Rodovalho. E agora sobre o sucesso baseado nos estudos de física quântica. Profundo, né, galera? As escrituras e a física quântica. Você sabe o que é mais doido? É que quem começou esse negócio de estudo de física quântica ligado à espiritualidade foram os esotéricos. É só você estudar um pouco do movimento de espiritualidade e física quântica. Aí a gente não satisfeito com a suficiência da escritura sagrada, física quântica. Há uns meses atrás perguntaram para o Caio Fábio sobre a predestinação. Tá até um vídeo dele sobre isso. Aí ele disse assim, olha, nem vou perder muito tempo com isso, porque assim, você precisaria conhecer um pouco de física quântica. Porque eu que conheço a física quântica aqui, 1 minuto e meio, pronto, a gente resolve facilmente esse assunto. Ué, não seria uma discussão bíblica? Não seria uma análise bíblica? Agora é física quântica. Física quântica, quando mal entendida, abre portas para as profundezas de Satanás. Porque rouba o entendimento da Escritura por uma falsa espiritualidade esotérica. A alegria do Senhor está naqueles que não seguiram a doutrina, que não conheceram as profundezas de Satanás. Qual é a primeira promessa do Senhor para eles? Declaro que não vos imponho outro peso. Qual é o único peso que vocês têm que carregar? A cruz. Mas olhando o texto,
não seguir essas doutrinas. É o único peso que eu quero de vocês. Não vou te impor mais nada. Se você simplesmente não seguir as loucuras de Satanás, que esses doidos da Jezabel aí estão ensinando, eu não te imponho outro peso. Você está no caminho certo. Você está fazendo a coisa certa. Então isso faz muita diferença. Porém, ele faz uma advertência. O que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Por quê? Porque sempre nós seremos tentados de alguma forma a abrirmos mão da verdade. Eu quero, no próximo domingo, Deus nos permitindo, olhar com vocês essa última frase. Todavia assegurai-o firmemente até que eu venha. Quais são os perigos para uma apostasia na vida daqueles que têm perseverado na verdade? Por que que eu e você ainda podemos fracassar? Lutarmos duramente pela verdade e no final nos encontrarmos perdidos. Vamos examinar esse ponto e então a promessa do Senhor, versículos 26 a 28. Amém? Amém. Amém!